Eu quero fazer aqui um rápido agradecimento ao nosso querido pastor Eduardo, que nesta noite nos permite realizar um sonho. Eu confesso que quando nós estivemos lá em Moçambique, eu pensava assim, meu Deus, será que algum dia nós vamos ter o pastor Roberto e a missionária Adriana lá em Três Lagoas, para tentar de uma maneira muito sutil, né, retribuir bem pouquinho do que eles fizeram por nós. E Deus, na tua maravilhosa, infinita bondade, nos presenteou nesta noite. E eu agradeço ao nosso pastor, que nos proporcionou essa oportunidade. Meus irmãos, é difícil descrever, mas vocês vão ouvi-los daqui a pouco, vocês vão ver como é fácil amá-los. Eu até brinquei com o pastor Roberto, que da primeira vez que eu ouvi, em 2017, ele foi nos recepcionar ali, e eu fui no veículo dele. Eu falei, eu acho que ele está pensando que eu sou alguém importante, porque ele está me tratando com tanto carinho. E aí depois eu vi que ele é assim com todas as pessoas. Eles são servos, nasceram para servir e fazem isso com uma excelência que nos inspira. Eles parecem com Jesus. Amém? Nós queremos agradecer nesta noite. E quero conceder essa oportunidade para a nossa missionária irmã Adriana estar aqui fazendo tudo quanto o Senhor colocar no teu coração. A paz do Senhor a todos, amém? Para mim é um motivo de muita alegria poder estar aqui. Confesso que na inauguração desta igreja, eu e meu esposo, lá na África, nós assistimos o vídeo. E, gente, eu ficava tão curiosa de ver esse tanque batismal, que coisa linda, que igreja maravilhosa que vocês têm. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Eduardo Lopes, pela vida da pastora Paola e toda a equipe de missões. Ontem eu dizia ali na igreja que nós fomos, que eles pensam que nós fizemos alguma coisa por eles, mas eles que fizeram por nós. Eu não esqueço da primeira palavra que o pastor Eduardo pregou ali, que era o culto de Obed-Edom e o culto de Abinadab. Eu chorei aquele culto todo, porque eu precisava daquela palavra. E eu louvo a Deus pela vida dos pastores, por tudo que estão fazendo por nós. Eu acho que eu já engordei uns 10 quilos aqui, não tenho dúvida. Eu confesso para vocês que eu fico um pouco nervosa no púlpito, mas se vocês me soltarem lá no meio do mato, eu saio para evangelizar sem vergonha. Eu quero agradecer a Deus. Eu quero ler uma palavra aqui no livro de Gênesis, no capítulo de número 22 e o verso de número 1 somente. Gênesis, capítulo de número 22 e o verso de número 1. Que diz assim: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Eu quero dizer para vocês aqui nesse contexto, Deus prova Abraão, mas na minha vida também foi um eis-me aqui que mudou toda a minha história. Eu e meu esposo, nós morávamos em Jacareí, e Deus falando da obra missionária que Ele tinha na nossa vida. Meu esposo com 8 anos de idade, Deus usa alguém para falar com os pais dele: este não é filho de vocês, ele é meu, e no meu tempo eu vou tomá-lo para a minha obra. Irmãos, eu era secretária de uma escola, do Colégio Objetivo, meu esposo trabalhava numa multinacional, e Deus falando muito conosco de uma obra que Ele tinha, de uma obra específica, de uma obra missionária. Mas eu confesso para os irmãos que quando se falava em África, aqui pertinho tudo bem, eu já estava ali na obra, fazendo a obra do Senhor, sempre procurei servir o Senhor com amor, com dedicação, mas nunca imaginei que seria na África. E até então eu realmente não sabia, mas o que acontecia? Lá na empresa, ele começava a chorar atrás das máquinas,
máquinas no trabalho dele. E ele dizia: Senhor, o Senhor tem algo mais na minha vida, não é só isso, tem algo mais. Só que lá na escola que eu trabalhava, meu coração começou a fechar para tudo aquilo. E eu ia para o banheiro da escola. E lá no banheiro da escola eu também começava a chorar. E eu dizia: Senhor, o que o Senhor quer comigo? Por que parece que nada mais tem graça? Parece que está tão estranha a minha vida. E a gente estava vivendo bem. Não tinha nenhum assim, problema, pudesse, né, falar: não, isso aqui... Não, coisas corriqueiras. Mas a nossa vida estava bem, trabalhando. A gente tinha um bom salário. Nossa casa, tudo bonitinho, mas fechou o nosso coração para aquilo. E eu lembro que várias vezes eu entrava no banheiro daquela escola e eu chorava. Mas um dia eu entrei no banheiro da escola, eu me ajoelhei naquele banheiro da escola porque eu não estava aguentando. E eu disse: Senhor, até aqui o Senhor permitiu eu viver os meus sonhos, mas a partir de hoje eu quero viver os teus sonhos. Eis-me aqui, usa a minha vida. E a partir daquele eis-me aqui, a minha vida mudou. E hoje nós estamos lá em Moçambique há 7 anos. Há 7 anos. E eu quero falar para você: quando você olhar para um missionário, você não veja ele como um coitadinho ou como um super-homem, uma super-mulher, porque se não for o Senhor na nossa vida, nós não fazemos nada. E o Senhor tem manifestado a glória dele naquele lugar. O Senhor tem sido conosco. Não é a nossa força, a capacidade vem dele, a força vem dele. Hoje nós temos ali uma igreja sede, nós temos mais 3 congregações. E eu quero dizer para os irmãos que o Senhor, ele ama as almas. E missões é amor, missões é algo tão maravilhoso. E talvez, assim como eu, você pense: mas África... E hoje ainda eu falava, pensa talvez no pior lugar que exista. Se você estiver no centro da vontade de Deus, aquele lugar ele passa a ser o melhor lugar na sua vida. Porque naquele lugar você é feliz, naquele lugar você está fazendo a vontade daquele que nos criou. Irmãos, é tão maravilhoso quando a gente vê uma alma se entregando a Jesus. É tão maravilhoso quando você vê uma pessoa que estava na feitiçaria se entregando a Jesus. Eu vou contar um testemunho aqui. Em uma das congregações que hoje nós temos, quando nós ganhamos um terreno, é numa aldeia, é no meio do mato, fica lá em Moamba. Acho que os pastores não tiveram a oportunidade de conhecer. E lá nós iniciamos o trabalho. Na frente do nosso terreno ainda não tinha nenhuma construção. E tinha uma casa de palhota, uma casa de caniço. E o Roberto foi até o chefe do bairro para um local que nós pudéssemos fazer os cultos. E o senhor que mora na frente do nosso terreno, ele cedeu o espaço para nós, ao lado da casa dele, embaixo de uma árvore, para nós iniciarmos um culto. Aquele homem, um muçulmano, a sua esposa, uma muçulmana. E nós começamos a fazer o culto ali, ao lado da casa dele, embaixo de uma árvore. Irmãos, e era tão maravilhoso, ali não tinha ainda cadeiras, algumas, eles traziam as cadeiras. As pessoas tinham uma bica de água que eles vinham tirar água e eles levavam os bidons. Então ali, quando eles chegavam ali para tirar água, a gente falava: você não quer assistir o culto, não quer ouvir a palavra de Deus? Então eles com o bidão, eles iam lá assistir o culto sentado no bidão de água, e muitas vidas aceitaram a Jesus. Eu iniciei um trabalho, eu gosto muito de trabalhar com criança. Para mim é o futuro. É um trabalho sério, é um trabalho que nós temos que fazer, porque se a gente quer ver uma mudança realmente, eu vejo que nós temos que iniciar pelas crianças naquele lugar. Eu tenho 150 crianças frequentes na escola dominical, crianças que têm sido evangelizadas, e lá nós iniciamos o trabalho com as crianças, e elas também sentavam nos bidões de água. E, irmãos, antes de iniciar o culto, eu saía para evangelizar. Eu ia com os jovens, nós saímos para evangelizar. E nós chegamos em uma casa onde tinha como se fosse aquela casa de índio, que eles chamam lá de palhota, de palha. E quando eu estava aproximando daquela casa, um jovem me disse assim, um jovem Floriano, ele disse: missionária, a senhora vai entrar ali? Eu disse sim, porque
que nós não podemos ir ali? Ele disse, missionária, ali é uma casa de um feiticeiro. Mas nós já estávamos muito próximos da casa e eles estavam assim no terreiro daquela casa, não tinha mais como voltar. E nós chegamos naquela casa. E ali estava o seu Carlos, um feiticeiro, ele estava vestido com aquelas roupas, pronta para começar um trabalho ali de feitiçaria. Tinha um outro jovem com ele, tinha umas mulheres que também iam participar daquele ritual ali que eles iam fazer. Mas eu cheguei ali, eu pedi licença e eu ali falei para eles do amor de Jesus e o rapaz interpretando, porque eles só falavam dialeto, convidei aquele senhor para ir no culto. Ele não me tratou mal. O jovem aprendiz que ia se graduar para se tornar um feiticeiro, ele me tratou muito mal. Mas o feiticeiro mesmo, ele não me destratou. Ele ficou sempre me olhando num canto assim. Mas eu fiz o convite e saímos dali. Irmãos, para nossa surpresa, no próximo domingo, a primeira pessoa que chegou naquele culto foi o senhor Carlos, o feiticeiro. Isso há 2 anos atrás. O senhor Carlos já aceitou Jesus. Ele levou todas aquelas coisas para ser queimadas. O senhor Carlos já se batizou. Ele está lá para a honra e a glória do nome de Jesus. E nós choramos o dia que ele testemunhou. E ele disse, eu vivia nas trevas e não sabia. Mas hoje a luz raiou na minha vida. Aleluia! E ele está lá adorando a Deus. Nós fazemos um trabalho de discipulado infantil, meu esposo, durante a semana, e eu aos domingos com as crianças. Nós temos lá crianças, irmãos que já não aceitam o curandeirismo, que se opõem mesmo, falam para a mãe. E hoje muitas mães estão na igreja por causa dos filhos. Nós temos lá uma criança de 10 anos, a mãe, que a avó dela, ontem eu contei o testemunho lá da avó dela, uma senhora que aceitou Jesus, que era uma curandeira, que hoje está na igreja, e essa senhora ganhou muitas pessoas da casa dela para Jesus, e ela tem uma neta de 10 anos que participa lá da igreja no grupo de crianças, e todo mundo tinha saído da casa dela. Um dia antes tinha ido uma feiticeira na casa dela, dizendo que tinha que entrar na casa dela para fazer um trabalho, e eles não aceitaram aquela feiticeira. No dia seguinte todos foram para a igreja, mas ficou aquela criança, e a mãe disse, você não abre o portão para ninguém. Quando eles foram para a igreja, aquela feiticeira voltou lá na casa daquela irmã. E aquela criança com o portão fechado, aquela feiticeira disse, eu quero entrar aí. Aquela criança disse, aqui você não vai entrar. E aquela feiticeira disse, se você não deixar eu entrar, eu vou matar você e vou matar toda a sua família. E aquela criança olhou para aquela feiticeira e disse, em nome de Jesus, sai daqui, porque a minha casa é do Senhor Jesus. Aleluia! E no outro dia a mãe foi testemunhar para a honra e a glória do nome de Jesus. O meu esposo, ele vai contar mais testemunhos, mas eu quero falar para vocês, eu sei que todos vocês conhecem esse pano aqui, que é uma capulana, e a capulana, ela é muito usada na África. Quando alguém oferece para nós uma capulana, ela está dizendo para você que ela te honra, que você é importante para ela. A capulana, ela serve para cobrir o bebê. Quando o bebê sai do hospital, o que cobre em primeiro o bebê é com a capulana. A capulana, ela serve para fazer toalha de mesa, para fazer cortina, para tudo. Quando tem alguma reunião ao ar livre, as mamás, as senhoras vão enrolar essa capulana no chão, vão sentar em cima dessa capulana. E nesta noite eu queria, com muito carinho, em nome do Projeto África, convidar a pastora Paola. Eu vou fazer bem no estilo africano, como eles fazem, tá bom? Do jeitinho que eles fazem, tá? Então eu gostaria de convidar a pastora Paola. E quem sai Jehová alula mili, quem sai Jehová alula mili, quem sai Jehová Mas eu também quero convidar a Elielma e também fazer a mesma coisa. E que
Jeová. Likensa Jehová, ae, alua mile. Eu quero agradecer todo o carinho de vocês, todos os irmãos que nos recepcionaram, de todo o meu coração. Eu quero dizer para vocês que a nossa casa está aberta. O dia que vocês forem na África, eu quero preparar com todo carinho um jantar, um carapau, uma chima, um calango. Brincadeira, pastor. Igreja, muito obrigado pelo carinho de vocês. Mais do que qualquer coisa, o que o missionário precisa é das orações de vocês. Porque as batalhas que nós enfrentamos não é fome, nós não passamos fome lá. São as batalhas espirituais, vocês não imaginam quanto. Quando você ora por um missionário, você está fazendo missões. E eu creio que as orações chegam lá e nós somos fortalecidos para continuar a obra do Senhor. Obrigada, pastor, muito obrigada por tudo, viu? Glória a Deus. Amém, meus irmãos. Eu quero convidar os cooperadores, os diáconos, para ficarem aqui apostos. Nós vamos estar agora recebendo os dízimos e as ofertas. Nós sabemos que nós temos aqui uma igreja missionária. Não é assim, igreja? Amém? Esta é uma igreja que ama missões. Todos os missionários que têm passado por aqui têm sido abençoados pelas mãos desta igreja. Nós temos um trabalho ali em Moçambique, um trabalho que o pastor Roberto tem nos ajudado tanto, missionária Adriana, e Deus tem se feito presente naquele lugar, como os irmãos têm visto. Tudo isso acontece porque existem joelhos que se dobram, existem mãos que ofertam e existem pés que vão, que têm coragem de dizer: eis-me aqui. Mas sem os joelhos que se dobram e as mãos que contribuem, o trabalho não pode acontecer. Mas eu sei que o coração desta igreja é um coração que ama missões. Conhecem todos os nossos desafios, os compromissos desta igreja. E eu sei que vocês continuarão sempre fiéis ao Senhor e fiéis ao chamado desta igreja. Amém, meus irmãos? Contribuam com alegria ao Senhor. Ore, irmão Victor, por favor. Soberano Deus e eterno Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesta noite ímpar e peculiar, ó Pai, noite de missões, ó Pai, a qual o teu filho foi o maior missionário, meu Deus, transforma os corações, ó Pai, que até hoje ainda não conheceram o que é missões. Façam com que eles contribuam, ó Pai. Abra as janelas do céu para todos que já contribuem. E, Senhor, neste momento eu te peço, abra portas aonde não tem porta. Abençoa o seu povo que é fiel a Ti. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. O irmão Alex vai estar louvando ao Senhor. E gostaria de avisar que todos os obreiros, meus irmãos, estão com um carnê missionário. Os irmãos que ainda não têm o carnê de missões, sabem dos nossos compromissos. Nós contamos, o carnê parte de R$10 até aquele valor que o Senhor colocar em vossos corações. Você que ainda não tem, pegue o seu carnê de missões. São uma Coca-Cola, porque agora nem dá para comprar duas mais. E desta maneira você está fazendo missões. Amém, meus irmãos? E o diácono irmão Tiago, é o Tiago que está com a maquininha hoje? É o Rodrigo e o Lucas. Estamos com duas maquininhas. Você que quiser ofertar com cartão de crédito, cartão de débito, esteja à vontade. Amém, meus irmãos? Irmão Alex, louvando o Senhor. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Senhor é bom. Por isso nós louvamos, exaltamos, porque Ele é digno de toda a honra, toda a glória. Oração. Aleluia. Oh, Jesus.
Em minha frente uma montanha se formou. Estou clamando a Ti, Senhor. Eu não cesso de orar. Grande é a tribulação. Preciso, ó Deus, que estenda a sua mão. Às vezes a montanha, às vezes um grande mar, às vezes um deserto, para eu crer e confiar. O seu amor é grande, o maior que eu já conheci. Às vezes é preciso aceitar e prosseguir. Aleluia. Somente em Ti, Jesus, eu encontro proteção. Em meio às lutas e às perseguições, cheguei no meu limite. De joelhos agora estou. Preciso, ó Deus, que ouça-me, Senhor. Às vezes a montanha, às vezes um grande mar, às vezes um deserto, para eu crer e confiar. O seu amor é grande, o maior que eu já conheci. Às vezes é preciso aceitar e prosseguir. Às vezes a montanha, às vezes um grande mar, às vezes um deserto, para eu crer e confiar. O seu amor é grande, o maior que eu já conheci. Às vezes é preciso
instante de ouvirmos a palavra de Deus, mas antes temos duas crianças para apresentar ao Senhor. Queremos convidar aqui, por favor, os pais Mateus Alexandre Dantos da Costa e a mãe Suiane Silva. Vamos apresentar ao Senhor a pequena Brenda Luísa Vieira Dantas. Não pôde vir. Ok? Coloque para mim, por favor. Apresentamos domingo que vem, meu Moralina. Queremos convidar aqui os pais Wellington Fernando dos Santos e Stephanie Caroline dos Santos. Vamos apresentar a pequena Laura dos Santos Moura. Por favor, acheguem-se aqui os pais, os familiares que estiverem presentes, para apresentarmos ao Senhor a pequena Laura dos Santos Moura. Irmãos, está aqui em meus braços a pequena Laura, muito simpática por sinal, sorridente, já conversou comigo, diz que está muito feliz em estar aqui na nossa igreja. Aqui estão os pais, o Wellington e a Stephanie. Eu quero perguntar a eles publicamente se eles se comprometem diante de Deus, na minha pessoa como pastor da igreja e de toda a igreja, em criar a pequena Laura nos caminhos do Senhor. Se comprometem? Mediante a vossa afirmação, nós apresentaremos a Laura ao Senhor. Nós não batizamos crianças, porque elas não fazem ainda uso da razão. Quando a Laura crescer e for ensinada, daqui a alguns 12 anos, eu estarei batizando a Laura aqui nas águas do tanque batismal. Convido a igreja que se coloque sobre os pés e vamos apresentar a Laura, assim como o Senhor Jesus foi apresentado no templo por Simeão. Estenda suas mãos para cá e oremos ao Senhor. Eterno e soberano Deus, na tua presença estamos nesta noite. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre os pais Wellington e Stephanie. E lhe apresentamos agora a pequena Laura. A tua palavra nos diz que os filhos são herança do Senhor. Que a Laura tenha saúde, que seja abençoada, que cresça na tua presença e que seja, Senhor, um instrumento de justiça para a tua glória. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar. Vamos ficar em pé, irmãos, mais uma vez, orarmos ao Senhor para recebermos o pastor Roberto, que estará nos entregando a palavra de Deus. Abre só um pouquinho o som aqui para mim, Michel, o microfone, por favor. Dá um pouquinho mais de voz aqui para o pregador nos entregar a palavra do Senhor. Isso, assim está ótimo. Muito obrigado. Vamos pedir ao pastor José Torres que faça esta oração e logo depois, em ato contínuo, a igreja permaneça de pé como está
para receber pastor Roberto Bueno, que será o pregador da palavra de Deus nesta noite. Nosso Deus, nosso Pai, nós mais uma vez, Senhor, clamamos a Ti neste momento. Continua falando aos nossos corações. Abre, ó Pai, a porta da palavra. Usa o Teu Filho. Que cada coração aqui nesta noite, ó Pai, possa ser uma terra boa. Que a Tua palavra possa encontrar guarida, Pai, em cada vida, em cada coração, meu Deus. E que haja, ó Pai, oh Deus, edificação, haja, Pai eterno, transformação através da Tua palavra, Pai. Seja conosco, ó Deus, continua manifestando a Tua graça, o Teu poder, o Teu amor, meu Pai, sobre as nossas vidas, pois nós estamos aqui, ó Pai, assim, ó Deus, como Samuel, pronto para ouvir a Tua voz e a Tua palavra, pois queremos fazer a Tua vontade, Senhor. É o que nós clamamos no nome de Jesus. Com a igreja, pastor Roberto Bueno. Graças a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos. Amém. Abra sua Bíblia comigo aí, no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 9. Verso de número 35 ao 38, enquanto você está procurando, eu quero agradecer a Deus por tudo que Deus tem nos feito, pelo privilégio de conhecer essa igreja, e ver os pastores, pastora Paola, pastor Eduardo. Nós somos muito abençoados com a ida do pastor lá com a palavra. Deus que abençoe a Semiseg, corpo de obreiros, que Deus abençoe. Como disse a minha esposa, fomos nós os presenteados com a caravana aqui da ADTL. Nós somos muito abençoados. Primeira vez que eu vi o pastor Eduardo Lopes pregando, eu confesso aos irmãos que eu não iria. Nós estávamos passando por um conflito muito grande que não me convém falar aqui, mas eu fui, tomei força e fui. E quando cheguei lá, Deus usou o pastor tremendamente para falar conosco através da palavra, e usou o pastor de forma especial para falar comigo em profecia. E eu saí dali regozijando, porque o Senhor é o Deus que fala. Aleluia. Deus abençoe, pastor. Linda igreja, obrigado pela recepção. Missionária Elielma, missionária porque eu acredito que vai para a missão, né? Bom Tiago, todos os nossos irmãos, irmão Cássio que andou conosco hoje, irmão Marildo que foi buscar, o Marcos que não está aqui, né, por causa da esposa. Deus abençoe a todos os nossos irmãos em Cristo Jesus. Meus queridos, vamos ganhar tempo. Mateus capítulo 9, verso 35 diz assim: e percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles, porque andavam desgarrados e errantes, como ovelhas que não têm pastor. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos os ceifeiros. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Amém. Os irmãos podem tomar assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor, porque Ele está em nosso meio. Eu trago aqui do meu pastor José Carlos Botaro, a saudação ao pastor Eduardo Lopes e a essa igreja. Nós pertencemos à igreja de Madureira, Campo de Araraquara. Nós somos enviados por lá. E nós estamos servindo a Deus com alegria, como disse a minha esposa, há 7 anos em Moçambique. Quero parabenizar essa igreja pelo trabalho expressivo que tem feito ali em Moçambique. Nós estamos lá desde 2012. Então nós acompanhamos o início daquele trabalho. A sua oferta, a sua oração, a sua contribuição tem chegado e nós temos visto Deus levantar muitas pessoas ali. Tem jovens transformados, pregadores, e eu não estou falando isso no nosso trabalho ou na igreja que Deus nos permitiu dirigir, mas na igreja que foi edificada por essa igreja, pelo departamento da Semiseg. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. A semente plantada lá que já virou fruto, e a fruto que já está gerando semente, pastor.
Oh, aleluia. Meus amados e queridos irmãos, quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vemos Deus fazendo o homem tão perfeitamente, tão santo, tão separado, mas Adão e Eva pecam, e Deus põe em plano o intento dele, aquilo que já estava no coração de Deus, porque Deus nunca é pego de surpresa. Deus coloca o plano da salvação em ação. E quando nós lemos os evangelhos, nós estamos vendo o pico mais alto disso. Quando Mateus, ele começa a escrever no capítulo 1, ele fala como esse plano ia ser executado. Jesus está descendo do céu, deixando o trono de glória. Jesus está deixando a coroa de lado. Jesus está deixando a majestade, os querubins, os serafins para vir à terra. E Mateus faz questão de registrar que vem através de um ato milagroso. Gabriel está anunciando a uma virgem por nome Maria, que está em Nazaré, que ela iria conceber, meus queridos, e dar à luz ao menino que se chamaria Jesus, a salvação do mundo. E eu começo entendendo, meus queridos, como Maria, que alguém precisa ter de nós aquilo que está dentro de nós para ser salvo aí fora. O que saiu de Maria era para salvar o mundo, e o que sai da igreja pode transformar a nossa geração. O Jesus que habita dentro das Marias da nossa geração, Ele é o mesmo, e Ele pode sair para transformar a nossa cidade, a nossa escola, o nosso trabalho. E se você tem Jesus aí dentro de você, deixa o menino crescer, não aborta não, porque alguém está precisando de Jesus através da sua vida. Aleluia. Capítulo 2 inicia de Mateus e diz que Maria já estava próximo de ganhar um menino, e ela vai a Belém, Belém de Judá, Belém Efrata. E eu fiquei pensando por muito tempo, por que Belém? Por que não Jerusalém? Jerusalém era a terra conhecida pela religiosidade, era a capital religiosa, tinha expressão política, tinha expressão turística, mas Deus não escolhe Jerusalém. E eu fiquei por muito tempo pensando, por que Belém e não Jerusalém? Belém, uma cidadela, uma cidade pequena, mas foi lá que o menino nasceu. E eu fui estudar um pouco, pesquisar por que Belém. E eu tenho, meus queridos, no meu coração que Deus pode ter escolhido Belém pelo fato histórico. A primeira vez que Belém é citada é em Gênesis capítulo 35. Jacó está saindo de Betel, indo a caminho de Belém Efrata, quando a mulher que ele mais amava, diz a Bíblia, Raquel, ela está prestes a dar à luz a Benjamim, o filho, o segundo filho dela, o filho mais moço, e no caminho quase a sucumbir, já quando estava expirando, quando a vida estava saindo do corpo dela, o menino nasce, e ela chama o menino de Benoni. Benoni significa o filho da dor. Quando chega Jacó, ele pega o menino nos braços e diz, não vai ser Benoni, vai ser Benjamim. Benjamim é o filho da mão direita. E eu entendo, meus queridos, que Jesus tem tudo a ver com Belém pelo fato histórico. Porque Jesus, ele veio à terra para morrer, para entregar a vida por mim e por você. Ele veio na terra sabendo que ele seria crucificado pela minha e pela sua vida. Ele tomou o castigo que estava sobre nós. E o Senhor morreu um filho para que hoje eu e você tivéssemos vida. Ele é o nosso Benoni, aleluia. O filho do sofrimento. Mas ele também é Benjamim, porque o túmulo não conseguiu segurar Jesus, a morte não pôde detê-lo, e diz a Bíblia que ele tomou a chave do inferno da morte, ressuscitou e sentou à direita do Pai, e é por isso que ele é Benjamim também, o filho da mão direita, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas pode ser que Deus escolheu Belém pelo nome. Belém significa casa do pão. E quando Jesus
esteve entre nós em João capítulo 6 e o verso 51, ele disse: eu sou o pão da vida que desceu do céu. O pão da vida nasceu na casa do pão, porque o Senhor sabe tudo o que faz. Deus não erra na história. Você pode achar que está errado, mas Deus tem o programa e o controle da nossa história nas mãos dele. Aleluia! O pão da vida está na casa do pão nascendo. Mas existe um terceiro fator que eu penso que Deus escolheu Belém. Belém era uma cidade pequena, Belém era uma cidade sem expressão, e nós lemos no livro de Miqueias, meus queridos, no capítulo 5, o verso 2, que Belém era pequena entre milhares. Oh, aleluia! Talvez você seja Belém aqui nesta noite, talvez você seja pequenino, sem expressão, mas a minha Bíblia diz que Deus escolhe os pequenos. Deus escolheu Davi para matar Golias. Ele não tinha a estatura de Golias, mas foi Deus quem escolheu Davi. Deus escolheu Paulo, e o nome Paulo significa pequeno, porque Deus tem prazer em usar coisas pequenas, insignificantes, desprezíveis, vis. E se não fosse assim, eu não estaria aqui falando para vocês. Ah, Belém, Deus escolheu você. Você pode se sentir pequeno, mas Deus escolheu você. Alguns anos atrás, em uma vigília que nós estávamos, entrou um jovem. E esse jovem, quando entrou, eu percebi que os irmãos ficaram um pouco agitados. Eu não o conhecia. Quando fiz o apelo, esse jovem aceitou Jesus. Quem era esse jovem? Um moço por nome Amós. E quem era Amós? Amós era um jovem drogado, um ladrão que vivia ali na redondeza. E naquele dia ele disse que estava passando na frente da igreja para comprar droga. E ele ouviu uma voz dizendo: entra e acaba com o culto. Quando ele estava na porta da igreja, ele olhou para os crentes cheios do Espírito Santo. E ele disse que ele ficou inerte, perdeu a força. O porteiro disse para ele assim: irmão, entra, senta ali para você participar do culto. Ele entrou, participou do culto, aceitou Jesus. Eu comecei um discipulado com Amós. Comecei um discipulado, levei ele para dentro de casa, coloquei embaixo da árvore que nós temos na frente de casa, e comecei a discipular Amós, porque conhecereis a verdade vos libertará. Isso aqui tem poder, viu, meus queridos? Tem poder para transformar. A palavra de Deus não perdeu. Tem poder para mudar sua família, tem poder para transformar seu casamento, tem poder para transformar a vida do teu filho, do teu marido, tem poder para mudar uma nação. Essa palavra tem poder. Alguém olhou e disse: pastor, não vale a pena, é pequenino, é desprezado, ninguém gosta desse moço aí, é perigoso. E lá no meu coração, Deus colocou um amor tão grande. E eu comecei a abraçar e discipular. Passaram-se alguns dias e alguém vem correndo e fala: pastor, o senhor viu o que o Amós está fazendo? E eu pensei: teve uma recaída. Fala logo, rapaz, o que aconteceu. Eu disse: Amós, pastor, está saindo na casa de todos os vizinhos, pedindo perdão por tudo que ele fez lá atrás, porque ele aceitou Jesus, e Jesus mudou a vida dele. É Belém, mas se Jesus entrar, a história vai mudar. Nós estamos falando de Belém hoje, porque um dia o Salvador nasceu em Belém. A diferença não é se somos grandes ou pequenos, se Jesus está em Belém. Se Jesus está em Belém, Belém será lembrada. Cutuca o seu irmão aí e diz para ele: se Jesus está na sua vida, a sua história será contada por alguém. Capítulo 3 de Mateus, diz a Bíblia que apareceu João Batista no deserto da Judéia. Meus amados e queridos irmãos,
eu fiquei parado olhando para esse versículo há algum tempo. Porque a Bíblia disse que apareceu João Batista no deserto da Judéia. Meus queridos, os irmãos sabem bem disso, que João Batista, ele era da tribo de Levi, descendente do sacerdote Zacarias. Por direito, ele podia exercer o sacerdócio. Por direito, ele poderia trabalhar dentro do templo, ter acesso ao altar do Senhor. Mas a Bíblia diz que João Batista apareceu pregando no deserto. João Batista, além de ser da descendência sacerdotal, ele era primo de Jesus. E Mateus, quando cita João, não cita João o primo de Jesus. E não cita João da descendência sacerdotal ou filho de Zacarias. Porque João não quer ser conhecido por aquilo que as pessoas acham. Ele quer ser conhecido por aquilo que ele faz para Deus. É por isso que ele é chamado de João Batista. Batista não era o sobrenome de João. Batista era aquilo que ele fazia para Deus. Não queira ser conhecido antes de servir. Sirva e deixe as pessoas falar quem você é. Deixe alguém dizer: lá vai um homem de Deus, lá vai uma mulher de Deus, lá vai uma irmã de oração porque ora muito, lá vai uma irmã que quando louva o céu desce porque se consagra, lá vai um pregador da palavra. Não é você que vai buscar nomenclatura. Deixa Jesus te apresentar para as pessoas. Ainda no mesmo capítulo 3, diz a Bíblia que Jesus se sujeita ao batismo. E acontece algo que João estava esperando. Ele não sabia até então que Jesus era o Cristo. Ele estava esperando um sinal de Deus. Ele estava esperando o Espírito Santo descer de forma corpórea de pomba sobre aquele, ele saberia que era o Messias. João batiza e Jesus recebe de Deus o Espírito Santo que vem capacitar Jesus. Uma voz do alto é ouvida: este é meu filho amado em quem tenho contentamento. Meus amados irmãos, nós fizemos um batismo ali em África. E eu me lembro que, fazendo o discipulado para os candidatos, no meio deles estava um jovem por nome Hussein, de uma família muçulmana que havia aceitado Jesus como Salvador. O Hussein estava esperançoso, desejoso de participar do batismo. Estavam se aproximando os dias e eu via como ele estava desejoso de se batizar, participar da comunhão do corpo e do sangue de Cristo. Quando chegou o dia do batismo, meu pastor, o Hussein veio desanimado, com o semblante caído, triste. E eu perguntei para ele: meu filho, o que se passa? E ele disse assim: pastor, na minha casa nós tivemos uma reunião. Meu pai chamou meus tios, meu pai chamou as pessoas de expressão dentro da minha família, e eles vieram para me convencer a não se batizar, a não proferir Jesus como Senhor e Salvador. E eu saí de lá dizendo para eles que eu não nego mais Jesus, porque Jesus entrou na minha vida, e Jesus transformou a minha vida. Não é uma religião, é um relacionamento, pastor. Meu pai disse: se for assim, você não é mais meu filho, e você pode sair de casa. Eu disse para ele: o que você disse para o seu pai? Ele disse: papai, então eu estou me despedindo do Senhor, porque de Jesus eu não largo mais. Fomos para o batismo no rio. Naquele dia foi um batismo no rio. Batizei alguns candidatos. Eu não sei qual era o número de candidato que tinha aproximadamente, mas no meio estava o Hussein, transplante caído. Ele estava com o semblante bem caído. E ele entrou ali, e eu dentro do coração: Senhor, renova a vida desse irmão. Visita ele, Jesus, visita ele. Quando ele entrou dentro do rio, nós fizemos o batismo, meus queridos.
para a honra e glória do nome de Jesus. Quando o Sene saiu das águas, ele foi batizado no Espírito Santo e recebeu o dom de língua estranha. E eu glorifiquei o nome do Senhor, porque nós somos cheios para o Senhor nos usar, instrumentalizar, mas para também vencer as ciladas do inimigo. Aleluia. É por isso que no capítulo 4, depois de Jesus ser cheio, ele é conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você acha que ser cheio no domingo vai garantir a semana sem tentação? É engano seu. Jesus estava cheio no capítulo 3, quando no capítulo 4 ele vai sendo conduzido ao deserto. A Bíblia diz, meus queridos, que Jesus ele é o segundo Adão. O primeiro Adão, ele estava no Jardim do Éden, um paraíso que foi arquitetado por Deus. O segundo Adão estava no deserto. O primeiro Adão estava se alimentando do melhor que Deus tinha no Éden. O segundo Adão estava de jejum. O primeiro Adão tinha a companhia da mulher Eva. O segundo Adão estava sozinho no deserto. O primeiro Adão fracassou e caiu na tentação, na cilada do inimigo. Mas o segundo Adão venceu, e venceu por mim e por você, e garantiu-nos a vitória que nós temos hoje, garantiu-nos o acesso a Deus, porque ele pisou a cabeça de Satanás e venceu a astuta cilada da serpente. Você pode glorificar a Deus pelo segundo Adão, Jesus Cristo, nosso segundo Adão. Servir a Deus no Éden é fácil. Eu quero ver servir a Deus é no deserto. Servir a Deus empregado não é difícil, com dinheiro no bolso não é difícil. Mas servir a Deus na escassez do deserto, aí é difícil. Levantar os olhos e glorificar a Deus quando as coisas não estão indo bem. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Deus está falando com alguém que está passando no deserto. Não desiste, não desiste, não desiste. Aleluia, não desiste. Nós somos mais do que vencedores por aquele que muito nos amou. Não entregue os pontos agora. Nós temos algumas experiências ali marcantes. Em um dos cultos que nós estávamos, os adolescentes tiveram oportunidade para louvar a Deus. Adolescentes que são tão abençoados quanto são os daqui. Levantaram para adorar o nome do Senhor quando uma adolescente caiu desmaiada. Os obreiros foram em cima pensando que talvez fosse possessão diabólica. E a minha esposa, a irmã Adriana, pediu aos obreiros que se afastassem, pediu uma irmã que ajudasse a levar a adolescente até em casa, porque nós moramos na casa pastoral no fundo da igreja. Quando ela chegou lá no fundo da igreja, ela perguntou para a menina assim: minha filha, o que aconteceu? Ela disse: não sei, missionária, de repente me sumiu o sentido e eu caí. Quando eu vi, eu já estava no chão. Ela disse: há quanto tempo faz que você não come? Ela disse: faz 3 dias. Não, faz 3 dias que nós não comemos porque em casa não tem nada. Estava passando o deserto, podia ter ficado em casa, podia ter ficado murmurando, podia ter questionado a Deus, mas disse: eu vou adorar até onde a força der. Qual é o seu problema aí que você não pode adorar a Deus? Qual é o teu problema que você não pode adorar a Deus? Ah, meu irmão, tem gente sofrendo mais e adorando até cair. Levanta a sua mão aí, dá glória a Jesus, porque Ele merece. Oh, aleluia, Jesus. Ainda no capítulo 4, Jesus começa a pregar, dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
É muito interessante isso, porque no capítulo 3 e o verso 2, João Batista pregava a mesma palavra. Eu aprendi com um pastor, um mestre, que aquilo que nos une é maior do que aquilo que nos separa, meus queridos. Nós podemos estar separados pelas denominações, mas nós estamos ligados pelo céu, pelo sangue de Jesus. Depois disso, Jesus escolhe alguns discípulos. Lá está Pedro e Tiago. Lá está André e João. E depois disso, no capítulo 5, Jesus começa a ensinar esses discípulos. Jesus queria mostrar como um súdito dos céus, como um súdito do reino de Deus, deveria se comportar. E é interessante porque nós vemos que os ensinamentos de Jesus vão completamente contra a ideologia dos nossos dias e daqueles dias. Tem gente que fica maravilhado com aquele filme em que o rapaz sai matando todo mundo. Mas Jesus disse: bem-aventurados pacificadores. Oh, aleluia. Jesus começa a pregar algo que ia além da realidade humana da época e também dos nossos dias, porque existe um critério para ser súdito desse reino. É engano seu, é engano de outras pessoas que pensam que a graça nos isenta de responsabilidades. Pelo contrário, a graça vem atrelada a responsabilidades. Se eu vivo pela graça, eu tenho um comportamento de um cidadão do céu, porque a graça que eu recebi, ela é transformadora. Aleluia. Capítulo 5, o Senhor continua falando com eles e diz que nós devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Quando o Senhor entra no capítulo 6, meus queridos, nós estamos vendo Jesus ensinando um princípio logo no início do capítulo 6. Ele está falando sobre as esmolas, sobre não dar esmolas na presença dos demais, sobre não ser aquela pessoa que quer se aparecer para os outros. Numa era em que nós vivemos da tecnologia, onde tudo que nós fazemos, nós queremos mostrar para as outras pessoas, eu vejo que essa palavra de Jesus, ela vem nos confrontar. Eu estou esperando a minha foto para ver quantos likes eu vou receber nessa noite. Mas Jesus está ensinando um princípio no capítulo 6. Se preocupe com aquilo que Deus pensa de vocês, porque o Pai que vem em oculto vos recompensará. Alguém está te dando like, mas como é que Jesus está dizendo para você? Jesus também está fazendo assim? Jesus, quando te vê lá do céu, fala: lá vai meu servo, lá vai um adorador, porque a Bíblia diz que ele não está à procura de políticos, ele não está à procura de doutores, ele não está à procura daqueles empresários, ele não está à procura de pessoas que estão concursadas, ele está à procura dos verdadeiros adoradores, que adoram a ele em espírito e em verdade. Aleluia. Jesus ensina a oração dominical, e depois disso, meus queridos, o Senhor continua trabalhando na vida dos discípulos e falando ainda nesse sermão, ensinando aqueles discípulos sobre as solicitudes da vida. Jesus está ensinando um princípio, que coisas não são mais valiosas do que pessoas. Pessoas valem mais do que coisas. É por isso que Jesus disse que a vida, ela é maior do que o mantimento, que o vestimento não é maior, meus queridos, do que o corpo. Jesus está ensinando um princípio que muitos perderam. Nós precisamos amar mais as pessoas do que as coisas. Nós vivemos em um mundo em que esse sentido que Jesus disse está sendo quebrado. Quando Deus fez Adão e disse assim: dominai as coisas.
Mas nós estamos vivendo uma era, um tempo em que as coisas estão dominando as pessoas. As pessoas ficaram escravas das coisas. O sangue de Jesus tem poder para nos libertar desse pecado. E é poder no nome de Jesus para repreender todo o espírito capitalista de dentro da igreja. Se Ele me der, Ele é Deus. Mas se Ele não quiser me dar, eu ainda vou adorar, porque Ele continua sendo Deus. Não andeis ansiosos, preocupados, porque o Deus que cuida dos lírios e cuida dos pássaros, Ele cuida de vós. Quer ver uma verdade? O Jesus que te salvou, ouça isso com atenção, Ele tem poder, e todo poder, para cuidar e te sustentar. Você não entendeu? Eu estou dizendo que quem te salvou vai continuar cuidando de você, porque Ele é poderoso. O Jesus que morreu na cruz é o mesmo Jesus que multiplicou pão. O Jesus que expirou na cruz e deu o brado, Pai, está consumado, é o mesmo Jesus que alimentava a multidão. Se você crê assim, receba a providência de Deus aí na sua casa. Jesus vai cuidar de você, viu? Não se desespere. Aleluia. Jesus maravilhoso. Jesus termina o sermão enfatizando o pedir na oração. Pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Ainda no capítulo 7, Jesus está ensinando um princípio para eles que vai muito além disso. Qual dentre vós? Qual é que dentre vós, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? E se o filho pedir peixe, lhe dará uma serpente? Vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais Deus dará bens àqueles que nos pedirem. Aleluia. É o princípio do reino. Quando nós entramos, meus queridos, no capítulo 8, Jesus está descendo do monte agora. Era a aula teórica do capítulo 5 até o capítulo de número 7. Jesus está descendo agora para a aula prática, a aula show. Eu vou fazer e vocês prestem atenção. Até agora eu só falei, mas agora é a hora da prática, vocês vão ver. Quando Jesus está descendo a montanha, um leproso chega perto dele e diz: Senhor, se o Senhor quiser, eu posso ser limpo. E Jesus falou: eu quero, seja limpo. Ele está entrando em Cafarnaum e vem o centurião e diz: Senhor, o meu servo está gravemente paralítico, atormentado. Jesus fala: vamos até lá. Ele diz: não precisa, Senhor, se o Senhor liberar a palavra, ele vai ficar liberto. Eu creio na restauração. E Jesus libera uma palavra e a história daquele servo é mudada. Não é preciso muita coisa, é só uma palavra. Você pode ouvir o sermão inteiro, segura aquilo que Deus falou com você. Pode ser só uma palavra, mas Deus pode mudar a nossa história. Uma palavrinha só. Oh, aleluia. Quando eles saem dali, meus queridos, Jesus entra na casa da sogra de Pedro. E Jesus cura a sogra de Pedro e cura outras pessoas que estavam vindo até ele naquele lugar. E liberta endemoniados. E depois disso Jesus disse: passemos para outra banda. Jesus entra dentro do barco, ele está cansado, está dormindo. E quando no meio do mar uma grande tempestade é acometida, e aquele barco está sendo açoitado pela tempestade, lembrando os irmãos que os discípulos de Jesus eram profissionais na pesca. Eles sabiam manejar bem um barco, mas eles ficaram desesperados. E eles foram acordar Jesus. Senhor, não te importa que nós perecemos? Jesus levanta e diz para ele assim: vocês são homens de pouca fé.
E por muito tempo eu fiquei pensando por que Jesus disse para eles que eles tinham pouca fé. Porque certamente antes de chamar Jesus, que não era um pescador, eles fizeram tudo o que manda o protocolo da pesca. Eu não sei o que eles fizeram ali. Eu não sei se remaram para frente, para trás, se hastearam a vela, se abaixaram a vela. Mas eu sei que eles fizeram tudo para depois acordar Jesus. Ora, meus queridos, depois de fazer tudo, ser chamado de homem de pouca fé, por quê? Eu entendi, meus queridos, na palavra de Deus e aprendi isso e quero compartilhar com vocês, que antes de Jesus subir no barco, ele disse assim: passemos para a banda de lá. Havia uma palavra de Jesus, e baseado na palavra que Jesus havia dado, Jesus disse: vocês têm pouca fé, porque se eu disse que nós vamos passar para o lado de lá, é porque nós vamos passar para o lado de lá. A tempestade balançou o seu barquinho. Não se preocupe, porque Jesus disse que nós vamos passar do lado de lá. E se ele disse nós, é porque ele está junto com você, e o barco não vai virar. Amandaia surianda la bahai. A tempestade vai ter que ouvir a voz dele. O mar vai se aquietar e o vento vai parar de assoprar, porque Jesus está no barco da tua vida. Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus sai dali, e quando eles chegam na outra banda, diz Mateus que haviam 2 endemoniados. E Jesus liberta aqueles 2 endemoniados. Quando nós entramos no capítulo 9, Jesus cura o paralítico de Cafarnaum, que foi levado pelos amigos. Jesus opera um grande milagre. E ainda no capítulo 9, meus queridos, eu fico regozijando, porque está registrado o chamado de Mateus. Mateus está escrevendo sobre a experiência que ele teve com Jesus. Porque só a teoria não vai mudar, meus queridos, a história da nossa família. A nossa família conhecerá Jesus através da nossa prática, do nosso relacionamento com Jesus. Você pode ter contado história de muita gente, mas Jesus quer fazer história com você, Mateus. Que maravilha! Mateus tinha contado a história de todo mundo. E quando chega no capítulo 9, ele está falando como Jesus chamou ele do meio da alfândega. Que maravilha, que Jesus glorioso. Ainda no capítulo 9, Jesus cura, meus amados, a mulher do fluxo de sangue, ressuscita a filha de Jairo. Jesus é o mesmo. Jesus não mudou. Ele é maravilhoso, ele é glorioso, ele é santo. Ele é tremendo, maravilhoso Deus, aleluia. Meus amados, em um dos dias que nós estávamos num culto, nós vimos uma jovem da igreja, a jovem Sônia, acompanhada de uma outra jovem que eu não sabia até então quem era. Ela vinha carregada por essa jovem, por nome Sônia. Quando elas chegaram no culto, sentaram à frente. E quando terminou o culto, a irmã Sônia, a jovem Sônia, disse: pastor, o senhor pode orar pela vida da minha irmã? Magrinha, pastor, magrinha. Eu disse: deve ser que pegou malária. Lá malária se pega como nós pegamos aqui gripe, irmãos. Pega muita malária. Orei por ela, como se ora por uma dor de cabeça ou qualquer doença, porque não é a minha eloquência que faz o milagre, é o poderoso, santo, vivo, inigualável nome de Jesus, porque no nome de Jesus tem poder. Orei pela moça, ela foi embora e continuou conosco. Passaram 6 meses, ela aceitou Jesus, está servindo Jesus ali. E eu não sabia da história toda, até que a mãe dela foi para a igreja. A mãe dela é de uma igreja animista, de uma igreja onde
ela acredita que os espíritos comandam. E aí a mãe está visitando e a irmã que está dirigindo o culto, ela dá oportunidade justamente para a irmã Marta, que até então não era irmã, estava ali nos visitando. Eu fiquei preocupado. Aquela senhora veio à frente e a preocupação aumentou quando ela começou a falar só em Xangana. Eu não entendia. E aí aumentou mais a preocupação quando eu vi os irmãos chorando e glorificando. Eu falei, meu Deus, o que essa senhora que nem é crente está falando e esse povo está chorando? Meu Deus, tem misericórdia. Falei para a irmã que estava do lado, falei, irmã, o que está acontecendo aí? Interpreta isso para mim. Ela disse meio que soluçando, pastor, ela está dizendo que há 6 meses atrás, aquela filha dela, por nome Hilda, entrou aqui dentro da igreja. E ela havia levado a filha para os médicos, e os médicos disseram que não tinha mais jeito, que a doença dela era tuberculose óssea crônica, e ela iria morrer no espaço de 10 a 15 dias, para ela reunir a família e se despedir da jovem. E naquela noite a menina foi para a igreja carregada pela irmã, e ela disse que não sabe o que aconteceu, porque quando a moça voltou para a igreja, a moça já estava 10 dias, que tudo que comia ela lançava fora. Ela foi para casa e disse, mamãe, eu tenho fome. A mãe fez para ela lá uma papa e deu para a filha, esperando que daqui a pouco a minha filha vai lançar fora tudo que ela comeu. Ela não lançou. No dia seguinte ela acordou e disse, mãe, eu tenho fome. A mãe prepara de novo uma papa, dá para ela e diz, agora ela vai lançar fora, vai vomitar. Passa o tempo e a menina não joga fora. Chega à tarde, a menina tem fome. Oh, mamãe. 7 dias depois, e a mãe está vindo do trabalho, e a menina que para ir ao banheiro, ia falar casa de banho, porque lá é casa de banho. A menina que para ir ao banheiro precisava ser carregada, estava de pé cozinhando para a mãe, e a mãe foi lá para dizer que o Deus dessa igreja é o Deus que cura. O médico pode ter dito que não tem mais jeito, mas Jesus é o Jesus que cura. Diagnóstico médico pode ter sido negativo, mas o Jesus que nós servimos é o mesmo. Aquele que curou naquela época está vivo em nosso meio, e Ele continua operando milagres. Aleluia. A Bíblia ainda registra que Jesus curou mais 2 cegos e um mudo. E depois disso nós chegamos justamente, meus queridos, no texto que nós lemos. É importante dizer que quando Jesus termina todas essas coisas, no capítulo de número 9, o verso 34, alguém olhou para Jesus, aqueles que deveriam conhecer quem era Jesus, porque conheciam a Torá, conheciam a lei, mas eles olharam para Jesus e disseram, ele faz isso porque nele está o espírito do príncipe dos demônios. Sabe o que Jesus fez? Talvez se fosse eu, pegava o microfone e rebatia, mas Jesus deu a resposta que nós devemos dar. Jesus se calou e continuou fazendo a obra de Deus, porque é Deus quem nos justifica. Não precisa tomar partido, não precisa ficar irritada, deixa Deus te justificar. Vai fazendo a obra, vai ensinando na sinagoga, vai pregando, vai curando enfermo, deixa quem quiser falar. O importante é que você está fazendo a vontade do Pai que te enviou. Nós entramos aqui e no verso de número 35 está escrito assim, em resposta ao que os fariseus disseram. E Jesus percorria todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. Foi a resposta de Jesus. Verso 36, e vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Por muitos dias,
eu posso dizer semanas, eu fiquei parado nesse verso. E vendo a multidão, teve grande compaixão deles. Eu oro para que o Espírito de Deus venha nos despertar, igreja do século 21, para que a visão dos céus seja nos dada tanto quanto Jesus teve olhando para a multidão, que foi capaz de olhar para as almas e sentir grande compaixão deles. Quando nós passamos de largo, quando nós olhamos notícias trágicas e não nos incomoda mais, é necessário pedir para o Senhor abrir a nossa visão missionária. Ah, meu Deus, como é que está a sua compaixão pelas almas aí? Nós estamos aqui, meus queridos, um culto alusivo a missões. Missão não faz só quem sai do país. Ou você é o alvo, ou você é o missionário. A Bíblia não deixa margem para um meio termo. Ou você é alvo da missão, ou você é um missionário de Deus, aonde você está plantado. Que Deus venha abrir a nossa visão e nos dá compaixão pelas almas. Oh, aleluia. Nós ouvimos casos ali chocantes. Tem uma irmã na igreja que tem uma filhinha linda, e eu disse: irmã, com tanta dificuldade, essa filha da senhora está tão abençoada, forte, bonita, Deus abençoe a vida da senhora. A irmã baixou a cabeça e ela encheu os olhos de lágrima e disse: pastor, eu tenho HIV. Essa criança, quando nasceu, o médico fez o exame nela, e pela misericórdia de Deus, essa criança nasceu sem o vírus. O médico olhou para mim e disse assim: minha filha, vai para casa e dá qualquer leite para essa criança, menos o leite do peito. Ela disse: eu fui para casa, pastor, e quando eu cheguei em casa, os meus filhos não tinham o que comer. Aonde eu ia arrumar dinheiro para comprar leite para essa criança? O dia passou e eu tive que dar leite do peito para ela. Eu amamentei a minha filha. Pastor, eu passei a morte para minha filha. Se nós não nos compadecermos das multidões, as pedras irão clamar, meus queridos. Você é alguém que Deus escolheu para esta obra. É necessário despertar o que Deus colocou dentro de você. Talvez você não seja um grande pregador como é o nosso pastor, presidente Eduardo Lopes, mas você também é escolhido de Deus para assumir a responsabilidade de trazer alguém para os pés de Jesus. Eu estou terminando aqui. Está escrito assim: então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Por gentileza, se coloque em pé com permissão do pastor. Eu me perdi aqui no horário, me perdoa, pastor. Oh, aleluia. A seara é realmente grande, mas poucos são os ceifeiros. Solução: rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Eu gostaria de fazer uma oração com você aqui, pedindo que Deus venha abrir a nossa visão e venha nos dar sensibilidade, e que o Senhor venha enviar ceifeiros para a sua seara. Curva a sua cabeça e feche os seus olhos. Senhor Deus, nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito. Te agradecemos, Senhor, pela tua presença, por ter nos libertado, Senhor, da maldição do pecado, por ter nos chamado, Senhor Deus, para a tua seara.
nós deixamos de ser alvo, Senhor, e passamos a ser cada um de nós missionários. Pai, eu gostaria de pedir que o Senhor abra a nossa visão e que o Senhor venha aguçar a nossa sensibilidade, Senhor, para olhar com compaixão pelas almas. E que o Senhor venha enviar ceifeiros para a sua seara. Em nome de Jesus nós pedimos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Meus amados, eu estou terminando aqui. Eu fiquei pensando por um tempo. Hoje, quando nós oramos na África, dizendo, Senhor, envia ceifeiro para a sua seara, eu fico esperando que a ADL aqui vai mandar um pouco mais de gente para lá, que talvez lá no nosso campo Araraquara vai ter um casal que vai mover para lá, mas aqui era o início da igreja. De onde viriam esses ceifeiros? Jesus estava dizendo para eles fazer uma oração: Senhor, envia ceifeiros para a sua seara, para a tua seara. Enviar da onde, se a igreja estava começando ali? Eles eram os primeiros discípulos. De onde viriam esses discípulos para a seara? A seara estava lá, e eles estavam dizendo: envia ceifeiros para a tua seara. No capítulo 10, Jesus nos mostra, e eu estou respondendo aqui algo que disse a missionária Elielma. Eu disse: depois eu vou falar para a senhora. Você é a resposta da sua oração. Levanta a sua mão aí. Você é a resposta da sua oração. Eles oraram no capítulo 9, e no capítulo 10 o Senhor olhou e falou: pode ir agora. Eu já olhei para os ceifeiros. Eram aqueles que estavam dizendo: envia ceifeiros para a tua seara. Vão, eu vos dou poder. Deus nos pôs autoridade para fazer. E se há unção de Deus na sua vida, há poder de Deus na sua mão. Você crê assim? Se há unção de Deus na sua vida, há poder de Deus na sua mão. Se você crê assim, eu gostaria de pedir para você orar pela vida do irmão que está do seu lado aí. Orar para que o Senhor use ele nessa seara. É urgente, porque a seara é grande. Comece a orar por ele aí. Jesus, usa ele. Usa ele, Jesus. Usa ela. Usa ela, Jesus. Usa ele. Usa ela, Jesus. É hoje, Senhor. Confirma, Pai. Ela é a resposta da oração dela. Ele é a resposta da oração dele. Aquele que pediu: envia ceifeiros. É você a resposta de Deus. Deus vai te tomar no meio dos seus. A tua família vai conhecer Jesus através da tua vida. O teu vizinho vai se converter. Senhor, eu entrego o microfone agradecido, Senhor, por tudo que o Senhor nos fez. Continue abençoando, Senhor Deus, a vida dessa igreja, o corpo de obreiros, Senhor, a Semi-Segue. Continue abençoando os nossos pastores, Senhor, pastor Eduardo Lopes, a pastora Paola. Em nome de Jesus eu lhe peço: levanta missionários aqui, missionários locais, missionários nacionais, transculturais. Continue, Senhor, sustentando a obra, Pai, que o Senhor entregou e confiou na mão dos seus filhos. Gratos, Senhor, nós te louvamos. Em nome de Jesus. Você pode levantar a tua mão e dar um glória a Deus bem forte. Aleluia. Meus irmãos, nós não poderíamos terminar essa noite sem fazer um convite muito especial. Existe alguém aqui nesta noite que, alcançado por essa compaixão, quer aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Tem alguém aqui nesta noite que ouviu Jesus falar ao teu coração, sentiu e sabe que naquela cruz Ele morreu por você. Ele teve compaixão de ti. Ele te chama hoje, dizendo: vem, vem, porque eu
quero a tua vida, eu quero você por completo. Aleluia, glória a Deus. Nós temos um adolescente para Jesus, mais alguém. Você que chegou aqui nesta noite pedindo uma resposta ao Senhor, como foi pregado aqui, você pode ser a resposta para a tua casa. Você pode ser a resposta para a tua família. Você pode aceitar a Jesus nessa noite e levar salvação para a tua casa. Alguém mais entre nós que quer aceitar a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida? Nós estamos aguardando. Jesus está te esperando. Mas alguém quer entregar a sua vida a Jesus? Mas alguém nesta noite? Nós já estamos muito felizes porque Jesus falou nesta noite e Jesus salvou nesta noite. Aleluia! Glorificado seja o nome do Senhor. Nosso pastor, vamos estar orando então. Toda a igreja, estenda a mão para cá por este jovem, porque houve salvação nesta noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós apresentamos diante de Ti o Teu servo, o Teu filho, Pai. Ah, Jesus, ele está confessando a Jesus como único e suficiente Salvador da sua vida. Ele está reconhecendo que o Teu sacrifício trouxe vida, Pai. Vem agora, Senhor, e traz salvação completa. Faz a Tua vontade, realiza o Teu querer, Senhor, e usa esse vaso para a honra do Teu nome, como instrumento de justiça nessa terra, Pai. Nós te apresentamos Ele em nome de Jesus, meu Senhor. Aleluia. Meus irmãos, ainda queremos dar aqui alguns avisos rapidamente. A cantina está com o nosso departamento de música. Hoje um sanduíche e um copo de Coca-Cola por apenas R$5. Ajude o nosso departamento de música, que está com muitos trabalhos no próximo mês. A classe dos novos convertidos está acontecendo aos domingos, às 9h30, após a escola dominical, na direção do nosso querido pastor Roberto e a sua equipe. E também a irmã Dagmar avisa as irmãs do Desperta Débora que amanhã será na casa da irmã Joelma a partir das 17h. O endereço está nos grupos. Amém, meus irmãos? Eu retorno aqui ao nosso pastor. Agradeço a todos em nome de Jesus. Que Deus continue abençoando nosso querido pastor Roberto Bueno, sua esposa irmã Adriana, missionários que são verdadeiros campeões de Deus, que têm feito um lindo trabalho ali em África, e a nossa igreja regozija e jubila por ter recebido vocês aqui esta noite. Muito obrigado por vossa tão honrosa presença e cooperação. Irmãos, enquanto o pastor Roberto pregava, o Senhor falou ao meu coração. Eu quero dar um presente ao pastor Roberto esta noite. Quero pedir aos irmãos que, ao sair do templo, 2 diáconos fiquem lá na porta principal e 2 diáconos aqui, por favor, e você deixe uma oferta, aquilo que Deus colocar em seu coração, para ajudarmos este casal missionário. Os irmãos concordam? Podem dizer amém? Sem estipular nenhum valor. Aquilo que Deus colocar em seu coração, saiba que eles são verdadeiros missionários da obra do Senhor. Antes de terminarmos o culto, eu quero dar um testemunho rápido de uma experiência que eu tive aqui esta noite. A irmã Iracema voltou aqui, Marcão. Pede para ela ficar de pé aí, por favor. Irmã Iracema. Irmãos, a irmã Iracema teve um mal súbito hoje no culto. E quando eu cheguei, eu ouvi alguém dizer ali fora: a irmã Iracema teve um mal súbito e está desmaiada. Na verdade, eu pensei que não fosse tão grave. E eu não fui lá aonde as irmãs estavam. Irmãs que estavam socorrendo ela. Quando eu subi no púlpito e dobrei os meus joelhos, Deus falou comigo: vai lá, impõe as mãos sobre ela, porque isso é uma cilada do inimigo. Ore por ela e ministre que a mente dela volte em meu nome. Quando eu cheguei lá, pedi que as irmãs saíssem, coloquei essas mãos sagradas ungidas ao ministério e disse: todo espírito maligno que preparou este acidente,
que seja repreendido agora pelo poder que há no nome de Jesus. Irmã Iracema estava inerte, apenas mexendo os olhos, e o Senhor disse ao meu coração: diga para a mente dela voltar agora. E quando eu disse que a mente volte agora, a irmã Iracema abriu os olhos para a glória e louvor do nome de Jesus. E ela está ali junto com o seu marido, porque mais uma vez Deus livrou o seu povo. Você pode glorificar e exaltar a Deus por isso. Que Deus abençoe a irmã Iracema, que Deus dê saúde a ela e que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. O que é que temos aqui terça-feira, irmãos? Festa da palavra. Vamos começar o capítulo 15. Não perca e esteja presente. Receba uma bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a doce comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. E todos digam bem alto: amém. Vão em paz e Deus abençoe a todos. Não esqueça de deixar uma oferta para os missionários. Quem quiser também passar o cartão de crédito ou débito para dar um presente a eles, os diáconos estão na porta. Vamos dar um presente a este ilustre casal. Deus abençoe a todos. Muito obrigado.